Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Saul vai passar por cirurgia no calcanhar e vai desfalcar o Flamengo no início da temporada. River Plate avança em acordo com o Flamengo por Matias Vinha. Flamengo prepara pacotão de 4 reforços por valor astronômico e define mais 3 contratações após Vitão. 159,2 milhões de reais na mesa. Flamengo inicia seu plano B para o ataque e nação enlouquece com o nome. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O volante Saul vai passar por uma cirurgia para corrigir um problema no calcanhar esquerdo, porque ele convivia com dores há 3 meses e decidiu pelo procedimento com o Flamengo e com médicos particulares. A cirurgia vai ser realizada pelo médico Niek van Dijk, referência mundial nesse assunto. O jogador ainda vai fazer mais uma consulta com o holandês antes de definir aí a data exata da sua cirurgia, que vai ser na próxima semana lá na Espanha. O Saul se consultou com outros médicos de confiança antes de definir se faria ou não a sua cirurgia. Ele ouviu 2 possibilidades, a cirurgia ou o tratamento conservador. O chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Fernando Sasaki, vinha trocando informações com os profissionais, O clube tinha a tendência a indicar o processo cirúrgico, mas deixou a decisão com o jogador. A recuperação não é tão simples assim. O prazo para a volta é de 2 a 3 meses, dependendo da evolução do jogador, e dessa forma ele só voltaria a jogar depois do Campeonato Carioca e com o Brasileirão em andamento. Perderia as decisões da Supercopa do Brasil contra o Corinthians e da Recopa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina. O Saul tem uma tendinopatia inserciona do Aquiles, ou seja, um osso proeminente no calcanhar que gera dor no local. O procedimento consiste em tirar esse pedaço de osso para eliminar essas dores. O Flamengo e o River Plate avançaram num acordo pela transferência do lateral esquerdo Matias Vinha. As conversas ainda não estão completamente concretizadas, mas caminham para um acerto logo. O jogador seria liberado em um empréstimo com obrigação de compra em caso de metas cumpridas. O clube já havia feito uma consulta antes do final do ano e as conversas avançaram muito bem. Ainda restam algumas etapas, como um aval do BAP e a assinatura do contrato, mas a tendência é que o vínculo seja mesmo assinado e o Vinha vai para o clube argentino com um contrato de 1 ano. O seu contrato com o Flamengo é válido até o final de 2028. O Matias Vinha chegou ao Mengão com altas expectativas, mas passou longe de ser titular. Ele foi contratado em janeiro de 2024 por 8 milhões de euros, 42,2 milhões na época, pagos à Roma. Logo em seguida, teve uma gravíssima contusão que o afastou dos gramados por quase 1 ano. Vale lembrar que esse valor de compra do Vinha vai ser de 4 milhões de euros. Na Europa, durante as férias do futebol, Felipe Luiz e José Boto se encontraram nessa sexta-feira em Portugal. O treinador e o diretor fizeram uma reunião de alinhamento e planejamento para 2026 e, na sequência, assistiram ao jogo entre Gil Vicente e Sporting, de olho no goleiro deles. Os dois foram flagrados pelo jornal Record no estádio Cidade de Barcelos, antes da partida da 17ª rodada do Campeonato Português. O Felipe estava na Espanha durante as férias, de onde concluiu com as conversas para sua renovação de contrato. O Boto ficou em Portugal. O encontro presencial foi uma continuação de conversas periódicas sobre planejamento e organização do elenco, pensando na temporada de 2026. Nas últimas semanas, esses encontros foram virtuais. O Flamengo não tem o hábito de viajar para analisar jogadores presencialmente, apesar de estar atento às oportunidades de mercado.
O Felipe Luiz e o Boto são aguardados pelo Flamengo na próxima semana aqui no Rio de Janeiro. O elenco principal vai se reapresentar no dia 12 no Ninho do Urubu, onde inicia a sua pré-temporada e visando o Campeonato Carioca, Brasileiro, Supercopa e Recopa Sul-Americana. O Flamengo ampliou novamente o seu raio de atuação nas categorias de base e anunciou uma importante parceria com um clube de Minas, o Inter de Minas, clube formador localizado em Itaúna, região centro-oeste de Minas Gerais. O acordo oficializa um intercâmbio esportivo e técnico entre as instituições, abrindo um novo polo de observação de talentos promissores naquele estado. Assim, o rubro-negro reforça sua estratégia de presença nacional, aproximando-se de um celeiro reconhecido pela formação de jovens atletas. A colaboração prevê visitas periódicas de profissionais do Flamengo, avaliações presenciais e troca de metodologias. Para os garotos mineiros, o caminho até o Ninho do Urubu torna-se mais acessível e mais estruturado. De acordo com o projeto, técnicos e olheiros do Flamengo vão acompanhar de perto o desenvolvimento dos jogadores do Inter de Minas. Nessas visitas, o foco vai ser padronizar processos, atualizar métodos de treinamento e identificar jogadores que possam integrar a base rubro-negra no futuro. A parceria não se limita somente ao futebol de alto rendimento, porque esse intercâmbio também valoriza a formação humana e o impacto social do esporte. O Inter de Minas foi fundado em 2014, atua com cerca de 500 jovens, oferecendo estrutura completa de treino, acompanhamento escolar e ações educativas, fatores que chamaram muito a atenção da diretoria do Flamengo. O presidente Thiago Gosling, que atuou como jogador do Flamengo entre 2006 e 2008, celebrou essa iniciativa. Em entrevista à Rádio Mineira Itatiaia, ele ressaltou a importância desse acordo. Aspas, a parceria com o Flamengo é muito importante porque confirma a excelência do trabalho que temos feito e traz ainda mais visibilidade para o Inter de Minas. Para os meninos, é uma vitrine enorme, porque amplia as chances de serem vistos por um dos maiores clubes do mundo, afirmou lá o presidente. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! A diretoria do Flamengo já definiu, juntamente com a comissão técnica, quantos reforços que o clube vai buscar nessa janela de transferências e divulgou que deve fazer 4 contratações pontuais para 2026. Um deles já foi contratado, que é o Vitão, vindo do Internacional de Porto Alegre. Ou seja, o Mengão ainda busca mais 3 jogadores no mercado e não tem pressa, uma vez que a janela abriu no dia 2 e o clube já fez a sua primeira contratação. Outro alvo do Flamengo é um goleiro para ser uma sombra do Rossi. E nomes como Gabriel Brazão, Pedro Mourisco e Andrei do Sporting de Portugal surgiram como possíveis alvos. Outro setor que o Flamengo busca incessantemente reforçar é o seu ataque. Um jogador para brigar por posição com o Pedro vem sendo monitorado. O principal foco no momento é o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Mas a alta pedida do clube celeste fez com que a diretoria do Flamengo buscasse outras alternativas. O foco do Flamengo na temporada é, claro, repetir aí o excelente trabalho que foi feito em 2025. A equipe carioca quer seguir brigando pelos principais títulos e conquistando grandes taças nesse ano que começou agora. Essa aqui é muito interessante, olha só, o atacante Marcos Leonardo é um desejo antigo do Flamengo que já tentou a sua contratação em outras janelas de transferências. Agora, o brasileiro pode acabar sim deixando o Al Hilal da Arábia Saudita e o seu clube já definiu os valores para uma possível negociação. Segundo informações da imprensa árabe, o Al Hilal está pedindo cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 159,2 milhões de reais na cotação atual, para negociar o seu centroavante Marcos Leonardo em definitivo.
Internamente, a diretoria e a comissão técnica do Al Hilal avaliam que o setor ofensivo precisa evoluir e entendem que a saída do brasileiro é mais viável do que a do Darwin Núñez, principalmente pelos critérios financeiros e técnicos. Do ponto de vista econômico, o Marcos Leonardo tem salário inferior e custou menos ao clube saudita. Tecnicamente, ele atua como centroavante, enquanto o Darwin Núñez oferece maior versatilidade, podendo jogar também pelos lados do ataque. Além disso, avaliações internas apontam que o Marcos Leonardo apresenta dificuldades contra defensores mais fortes fisicamente, com menor velocidade e pouca conexão coletiva com a equipe. Outro fator relevante é o fato do brasileiro ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pesa muito no planejamento do clube. Por isso, a janela de transferências de inverno é vista como decisiva para o futuro do jogador no clube. O Flamengo segue monitorando a sua situação, que se encaixa perfeitamente no perfil de centroavante buscado pelo Filipe Luís, um jogador com mais mobilidade e capacidade de participar da construção ofensiva. A torcida rubro-negra, inclusive, vê com bons olhos uma possível chegada do atacante à Gávea e já está em polvorosa. A contratação do Marcos Leonardo seria bastante positiva para o Flamengo. O atacante já mostrou bom desempenho tanto no futebol brasileiro quanto no futebol saudita. No entanto, o alto salário, a pedida elevada do Al Hilal e o interesse de clubes europeus podem dificultar um eventual acordo. Aí eu te pergunto, quem você prefere que o Flamengo contrate? Caio Jorge, Yuri Alberto ou Marcos Leonardo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!